Eu preciso contar pra vocês o que aconteceu nesse sábado aqui em casa, viu? Eu tava aqui em casa, eu vou contar um resumo sobre o que aconteceu, tá bom? Vamos lá. Eu tava aqui em casa, fui vivendo a minha vida, eu tava na cozinha, trabalhando com algum projeto, alguma coisa que aconteceu na minha vida, eu tava vivendo. É o seguinte, é isso. E aí, a minha esposa tava assistindo um filme na sala. E aqui em casa é uma cozinha americana. Então, e a divisória é bem aberta, assim, né? Então, na hora que começou o filme, ela me avisou que ia assistir o filme. Eu vou contar já qual é o nome do filme. Acho que vocês viram até aí na thumb. Só que aí, é um filme que eu tenho um pouco de preconceito. A minha mãe sempre pediu pra eu assistir esse filme, que era o filme da vida dela e tudo mais. Só que aí eu comecei a trabalhar, o filme começou a rolar, e aí eu vi que era muito clichê. Eu fui assistindo, trabalhando aqui no MacBook, e aí eu comecei só de canto de olho, sabe? Olhando assim, vendo algumas cenas, ouvindo. E aí algo começou a me chamar a atenção. Sabe quando o marido não quer assistir o filme da esposa, só que as coisas vão acontecendo e você fica, que babado é esse? O que tá acontecendo? Hoje eu resolvi vir aqui contar pra vocês um resumo sobre o filme, na minha visão, sobre o Morro do Ventos Uivantes, de 2026, lá da Margot Robbie e o Jacob. E eu tava, igual eu tava contando, tava lá na sala, né, e na cozinha, e aí na hora que eu percebi, eu já estava na bancada na cozinha assistindo, já me interagindo. Como assim tá acontecendo isso? Caramba, o pai da menina morreu, até onde eu entendi, tá? A Margot Robbie e o Jacob, eles são irmãos. Irmãos de coração, que é o que a gente conversava aqui na minha vila, que é o irmão de coração, aquelas coisas todas. O Jacob, ele foi cuidado pelo pai da Margot, entendeu? Lembra da Margot Robin, lá do Lobo de Wall Street e tudo mais? Aquela Margot Robin, meu. E desde então, ele foi criado como irmão dela, né? Só de criação ali. E tudo que acontecia na época de crianças deles, ele que se ferrava, porque ela era a queridinha do pai, e acabava que quem apanhava era o Jacob, que era o cara que não tem nada a ver de sangue, ele só era o cuidado pelo pai. Beleza até aí? E aí a vida foi acontecendo, tá? A vida foi acontecendo e a Margot Robbie começou a se apresentar como Margot Robbie, né? E o cara ficou velho, adulto, é um homem, né? Então, só pra vocês entenderem, então, até agora que a gente tá sabendo, é o pai, pai da Margot e o Jacob, beleza? Esses são os três protagonistas. Só que as coisas foram acontecendo, igual eu tava te falando. E aí ela foi. Eu não sei o que aconteceu, porque na hora eu saí um pouquinho, acho que fui no banheiro, alguma coisa. O Jacob saiu, a Margot Robbie virou adulta e casou com um senhor, né? Como eu falo senhor, é que naquela época senhor era tratado aqueles caras que tinha casona e tudo mais, né? E aí o Jacob voltou pra vida da Margot. E aí ele falou, puta, e agora? Você tá linda, maravilhosa, deixa eu conhecer sua família. Conheceu a família, virou amigo do dono, do marido da Margot, vocês estão entendendo? E aí entra mais dois protagonistas. Tem o pai, a Margot, o Jacob, a empregada a menina que o marido da Margot gosta, que é tipo pupilo, entendeu? Então tem o esposo da Margot e a pupila do esposo, entendeu? Do marido, beleza? Então, 6 protagonistas. A vida foi acontecendo, a Margot foi ficando cada vez mais bonita, mais madura e tudo mais, ela casada, o Jacob, só que o Jacob tinha uma coisa para esconder. Tinha uma coisa para esconder, que ele sempre olhou a irmã com os outros olhos, só que a irmã nunca olhava. E outra irmã sabia que era errado, porque era o irmão dela. Ela realmente olhava como irmão, até onde eu entendi e assisti aquele filme, tá? Só que o marido da Margot, olha só que inconveniente, ele trabalhava muito, ficava muito tempo fora. Aconteceu o quê? Que o pai dela, lembra do pai dela, da Margot? Morreu de alcoolismo, foi encontrado morto. E teve todo o funeral, e adivinha, o marido da Margot não foi. Adivinha quem foi lá consolar a Margot? O Jacob, o irmão. O irmão, é o cara presente, tá sempre ali. E outra, era o pai dele, querendo ou não, né? Foi o cara que cuidou dele até ele ficar mais velho. Só que no meio de um monte de choro, um monte de desespero, o que aconteceu? O Jacob olhou pra Margot e falou, te amo. Aí ela também sempre te amei. Só que aí ficou um negócio meio assim e se pegaram no velório do pai dele. No velório, cara. Olha o respeito no velório. Será que falando aqui pra vocês, será que o pai dela já batia nele porque já sabia os olhares de um homem pro outro? Já sabia que o Jacob já estava ali com atenção? Era um lobo na pele de cordeiro? Mas então, começaram a se pegar. E outra, não é pegar, tipo assim, beijou selinho no velório do pai. Gente, ela era casada. Vocês lembram que eu falei que ela era casada? Que tinha uma empregada e uma pupila? Então, vai prestando atenção. 21, 27. Chegou o iFood. As coisas começaram a ficar mais apimentadas. Então, tipo assim,
apimentado numa coisa que foi aonde que eu sentei no sofá da sala. Falei, ah, não adianta, eu fechei o notebook, fui pra sala, queria assistir o babado que tava acontecendo ali na tela da minha televisão. Meu, a Margot Robbie e o Jacob se pegaram tudo que é canto. Era no jardim, era no quintal, era no Uber, sabe o Uber da época deles, que era a época medieval, assim, era no cavalo, sabe quando o cavalo tem aquela carrocinha assim, que leva a pessoa pro lado pro outro? Até lá. A Margot falava, meu Deus, tem que parar com isso, Jacob, para com isso, pelo amor de Deus. Não parava, porque ela gostava mais, as coisas foram acontecendo. Um belo dia, olha só, onde a fofoca vai. A empregada ficou sabendo, contou pro marido da Margot e falou, ô marido da Margot, se liga, você não tá vendo que tá doendo sua testa, não? O que tá acontecendo com a minha testa? Eu não tô sentindo nada. Pois é, olha direito aí que eu tô sabendo umas coisas que tá acontecendo aí na vila. Não, tudo bem, eu vou ver o que tá acontecendo. Eu vou lá conversar com a minha esposa. Cadê minha esposa? Minha esposa sumiu. Meu Deus do céu. Até que um dia a Margot apareceu grávida. E agora, de quem é o filho? Quem vai assumir o BO? A barriga aqui crescendo. O Jacob ficou sabendo, naquele monte de vem pra cá, e foi trocar uma ideia com ela na madrugada na casa deles. E falou assim, pode soltar o papo. Jacob, estou grávida, olha minha barriga crescendo. Oxe, tudo bem, mas é meu esse filho aí, porque todo dia eu tô aqui presente. Tô aqui, né, contribuindo. Não, é do meu marido. Esse aqui eu já estava antes de nós começar toda essa putaria. Não tem problema, Margot, eu assumo. Eu assumo, vai ser meu filho. Pai é quem cria. Quer que eu vou lá e quebro o do seu marido? Não, não precisa. Jacob, desde o início era errado. Vou parar por aqui. Agora acabou de finisher mesmo. Tá bom? Ela terminou com o Jacob. Foi a última vez. Só que eu esqueci de contar um detalhe nessa cena. Tudo isso que eu fiz aqui agora, eles estavam, ó, na sala de jantar deles lá do castelo. Vocês acreditam? Acabou a cena assim. Tipo, ele acabando assim, bandulando, saindo. Ele saiu. Ficou puto porque ela não largou o marido, não deixou ele lá, né, do marido, foi embora, chovendo. Só que aí que tá a parada. A Margot Robbie nunca gostou da pupila do marido. Aquela menina que eu falei, lembra? Que tem empregada. Então, nunca gostou. E ela olhou com um olhar lá pro Jacob e ele se ligou. E aí a Margot também se ligou. A Margot começou, no meio aí do tempo aí de antes, começou a falar assim, ó, você pode parar que esse macho é meu. E ela, foda-se, você é casado, eu não sou casado, dou pra quem quer. O Jacob, nessa discussão com a Margot, foi lá na casa, lá no quarto da menina, e chegou nela e falou assim, ó, vou casar com você. Eu tô ligado que você tá me olhando diferente. Quer casar comigo? A menina falou, quero. Mas toda vez que eu não estiver com você, eu não vou olhar pra você, vou estar pensando nela. Você aceita? Aceito. Estão prestando atenção até aqui? Porque agora é o clímax, tá? É o clímax. Eu quero que vocês já se inscrevam no canal. Eu quero que vocês deixem o like, deixem opinião sobre esse filme. Se você não assistiu, cara, eu acho que isso aqui deu pra uma empolgada mesmo, dando spoiler. Você consegue, né, ir lá assistir. Tudo isso ao vivo. Ele tinha acabado de subir, descer lá. Tá entendendo? A loucura desse filme, essa bagunça é caótico. É uma bagunça generalizada, só que contada. E até onde eu sabia, era um filme de romance que minha mãe amava, que agora minha esposa estava assistindo e eu estava lá já de louco. Filme continuou. E aí, realmente, ele casou com a pupila, ela ficou com o marido dela, a barriga cada vez maior. E aí que vem um pulo do gato desse filme. Cada um foi pro seu canto, ficou cada vez mais parente que o marido da Margot estava sendo, né, chifrado. E aí ela falou, ele falou assim, esse cara não entra mais no meu castelo, esquece. Era meu amigo, usava meu chinelo, mas agora não usa mais, não parei de ser otário. E aí cada um foi pro seu canto, ele foi viver a vida dele lá. Só que aí, olha só, cada um ficou no seu canto. A Margot ficou esperando algum sinal do Jacob. O Jacob queria mandar carta pra Margot. Só que aí tem outro ponto que aqui problematiza. O Jacob não sabe escrever. Ah, uma coisa que é legal. Ele comprou um castelo no Morro dos Ventos Uivantes. Então, tipo assim, ele tinha um dinheiro. Porque quando ele viajou e voltou, ele ganhou uma puta grana e ficou ricaço. Então ele tava na casa com a esposa dele e tudo mais. Ele é bem conhecido lá na vila. E o que aconteceu? Ele falou, meu, eu tô morrendo de saudade dela. Esse negócio que eu tô vivendo aqui não tá dando. Escreve uma carta pra minha esposa. E a esposa dele, na hora que vira a câmera, ela tava de quatro, igual um cachorro. Literalmente, não é tipo assim, igual uma cachorra. Ela tava igual um cachorro.
tava com uma coleira e uma corrente, e ele dava migalhas para ela ficar ali. E adivinha, ela gostava. Dizem que no livro é pior ainda. E ela escrevia as cartas pro Jacob e mandar pra menina, tá entendendo? A esposa mandava carta dizendo que tá com saudade da outra menina, que foi o acordo que eles fizeram no casamento. Então, tipo assim, em briga em casamento ninguém entra aí, ninguém se intromete, porque foi falado antes. Então o Jacob tá na razão dele. Só que o que aconteceu? Lembra que a Margot não estava feliz no casamento, que já estava confusa, então ela começou a ficar na deprê aqui, entendeu? E aí, foi passando os dias, e as cartas foram chegando. Aí você fala, pô, a Margot vai revigorar, ela vai voltar aquela safada. Pior que não foi isso que aconteceu, gente. A empregada, lembra da empregada daqueles personagens? Pegava as cartas, via que era do Jacob e jogava no fogo. E aí ela perguntava, o Jacob mandou alguma coisa? Porque estava muito exposto já, tanto que ela estava já não estava deixando mais o marido encostar nela. Não encostava mais nela. E ela já estava rejeitando o bebê. Só que aí todo dia que foi passando, ela foi ficando pior. E todo dia ela perguntava, o Jacob mandou uma carta para mim. A empregada, filha da mãe, foi por conta dela. Eu tô aqui agora falando com você, tô entendendo. Por conta dela, olha só. Ela começou a falar que as cartas não tinham nenhuma carta. E todo dia o Jacob mandava uma. Então ficou as duas coisas aqui, ó. O Jacob achava que ela lia e não respondia as cartas, porque as cartas já estavam escritas assim, ó. Meu, você não vai me responder mais? E a Margot tava achando que ele já não queria mais ela, tá entendendo? E ela aqui tava grávida, então ela ficou ficando mais com febre, sabe? Ficou mal mesmo. Até que um belo dia ela perdeu um bebê. E em seguida ela ficou mal. Muito mal, pegou umas varizes lá vermelhas que precisou colocar até um sanguessuga na cara dela pra tentar tirar esse sangue ruim que ela foi ficando. Até que um dia a empregada, mano, isso passa o tempo assim, tá? Até que um dia a empregada foi lá na casa do Jacob e falou assim, meu irmão, corre lá, senão não vai dar tempo pra você ver mais ela. Vai lá. O Jacob disparado, pegou o cavalo, saiu correndo, foi atrás da menina lá, Margot. O Jacob chegou lá no castelo. Quem recepcionou ele? O marido. O marido falou, cara, você tá aqui, você é muito cara de pau, cara. Mas vai lá ver, vai lá ver. Chegou lá, Margot já estava embrulhada, dada na cama dela. Com um lençol, como posso explicar? Já esticadinho, assim, todo o corpo dela, todo já embrulhada para presente. Sem vida. Aí ele foi, desembrulhou e falou, meu amor, não foge de mim, era pra ser nós, só que nós foi burro, um não entendeu o outro. Não foge de nós, não foge. Me volte, me assombre. E acaba o filme. Loucura, né? Loucura. Tá vendo? Por causa de uma fofoca e uma falta de comunicação, olha o que acontece. Que filme, meu, eu não queria nada desse filme. Quando eu fui ver, eu estava na frente da televisão, em pé, louco. E você que ainda não assistiu ainda Morro dos Ventos Uivantes, eu acho que ele está na Prime ou na Netflix ou alguma dessas plataformas. Assista, porque vale muito a pena. Assiste, tipo assim, longe de crianças, que tem umas cenas meio doidas, que a Margot pegou fogo nesse filme aí. E ó, é o seguinte, se inscreve no canal, a gente tá crescendo, é um canal novo, eu não tô divulgando para ninguém, graças a Deus a ferramenta está funcionando para mim. Quero agradecer o YouTube aí que tá fazendo esse trabalho bem legal. E é isso, espero vocês para um próximo resumo de filmes da minha forma. Tchau, e comenta, vê se você gostou, se não gostou, me avisa também que eu mudo também.